Mais uma questão de geometria, construções geométricas. Dado o segmento AC, diagonal menor de um losango, construa o losango ABCD, cuja diagonal maior seja 2 vezes AC, utilizando régua e compasso. Então, ele dá o segmento AC e diz que AC é a diagonal menor de um losango. Ele quer que a gente construa o losango sabendo que a diagonal maior é o dobro da diagonal menor. Nós sabemos que o losango é o quadrilátero que tem as diagonais perpendiculares e também é o quadrilátero cujas diagonais interceptam-se no ponto médio. Então, é muito importante guardarmos essas duas informações. Num losango, as diagonais são perpendiculares e interceptam-se no ponto médio. Desse modo, eu tenho que traçar uma perpendicular ao segmento AC, que é a diagonal menor. Por quê? Porque as diagonais de um losango, elas são perpendiculares. Se eu traçar a mediatriz de AC, a diagonal certamente estará aqui, porque eu terei um segmento que é perpendicular a C, passando pelo ponto médio de AC. Então, vai satisfazer as duas características, perpendicularidade e divisão no ponto médio. Como é que eu vou traçar essa mediatriz? A partir do ponto C, eu coloco a ponta seca do compasso em C, faço uma abertura maior do que a metade e construo a circunferência com um raio maior do que a metade do segmento AC. E por que essa obrigação de ser maior que a metade? Para que eu consiga interceptar a partir do momento que eu centrar a ponta seca em A e com o mesmo raio anterior traçar outra circunferência. Se eu tomar um raio menor que a metade, as circunferências elas não terão ponto de contato. Então, para garantir que haverá um ponto de interseção, eu tenho que ter a abertura maior que a metade de AC. Os pontos de interseção das duas circunferências estarão exatamente na mediatriz. E por que isso acontece? Se nós considerarmos, eu tomei em C um raio R, eu tomei em A o mesmo raio R. Então, eu tenho aqui raio, raio. Desse modo, eu tenho dois lados congruentes no triângulo ANC. Então, o triângulo ANC é isósceles de base AC. Nós sabemos que os ângulos da base de um triângulo isósceles, os ângulos são congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Se eu considerar embaixo, o mesmo se verifica. O mesmo procedimento. Eu tenho raio, então eu tenho dois segmentos congruentes. Desse modo, o triângulo ACP também é isósceles de base AC. Os ângulos da base são congruentes, portanto eu tenho que o triângulo ANC ele é congruente ao triângulo ACP. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho que o triângulo ANP e o triângulo CNP também é isósceles de base NP. Por quê? Eu tenho raio e raio, lados congruentes, eu tenho raio e raio, lados congruentes. Dessa forma, os ângulos da base também serão congruentes. Então, eu tenho aqui, por congruência, que a reta, além de ser mediatriz, ela também será, a partir de N ou a partir de P, será a reta PM, ela é bissetriz, a reta PM, ela é a altura e a reta PM, ela é a mediana. Desse modo, eu tracei a mediatriz e fiz a caracterização só para que a gente tenha a ideia do que está acontecendo. E a partir disso, o que eu faço? Com o centro no ponto médio, eu vou considerar um raio R igual ao segmento AC. Por quê? Porque se eu tomar
No ponto M, um segmento cujo raio é igual a AC é diâmetro. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Eu vou satisfazer a condição, diagonal maior seja o dobro da diagonal menor. Eu sei que AC é a diagonal menor. Se eu pegar a partir de M, que é o ponto médio, um segmento de raio AC, eu terei aqui o dobro. Por que eu terei o dobro? Porque ao tocar em B e ao tocar em D, o que eu formei? Eu formei um losango. Por que eu formei um losango? Porque eu tenho triângulos congruentes. Eu tenho aqui AC, eu tenho aqui AC por construção, porque a partir de M eu tomei o raio igual a AC. Então, MD ou DM é congruente a AC e MB ou BM também é congruente a AC. Então, eu tenho AC, 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 diagonal, diagonal. A diagonal maior é o dobro da diagonal menor. Elas são perpendiculares e também interceptam-se no ponto médio. Desse modo, eu construí o losango ABCD sugerido na questão. Ou seja, eu tenho aqui lado, 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 lado. E como é que eu provo isso? Eu provo por congruência de triângulo. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos também são congruentes. Ora, se são congruentes, oposto ao ângulo reto, lado, oposto ao ângulo reto, lado, oposto ao ângulo reto, lado, oposto ao ângulo reto, lado. Eu tenho aqui 4 triângulos congruentes. Desse modo, eu tenho um losango, eu tenho a diagonal menor AC e, por construção, a diagonal maior BD é o dobro da diagonal AC. Repetindo as características, o losango é o quadrilátero cujas diagonais interceptam-se no ponto médio e são perpendiculares. Desse modo, a nossa configuração, a nossa figura satisfaz a todas as condições do problema. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe, se possível, inscreva-se no canal. Até a próxima aula teórica ou de resolução de exercícios. Obrigado se chegou até aqui. Forte abraço. Valeu!